caçar os nossos mandatos? Vocês sabem da nossa atuação aqui em Chapada Gaúcha como vereadoras. Nós não temos medo, nós temos coragem, a gente fiscaliza de fato obras, fiscalizamos a saúde, fiscalizamos a educação, sempre pedimos médicos, pedimos que tenha mais atenção com a população de Chapada Gaúcha, trazemos recursos, inclusive agora R$500 mil na conta da prefeitura, mas nós não aceitamos acordos, nós não participamos da sujeira da política municipal. Mas tudo isso tem um preço, uma consequência, a perseguição. E desde o ano passado está acontecendo muita coisa grave contra mim e a vereadora Rayane. Não só discussões, entendimentos, porque isso tudo é normal dentro da política. Logo depois que a gente aprovou uma lei que proibia a administração de contratar pessoas condenadas por violência contra a mulher, a gente começou a sofrer ameaças e perseguições de um motorista da Câmara, porque ele já foi condenado por violência contra a mulher. E em uma viagem institucional em junho do ano passado, esse mesmo motorista ameaçou eu e a vereadora Rayane, dizendo que se a gente não fizesse uma emenda em um projeto que estava em tramitação, aumentando as diárias dele como motorista, ele ia começar a caluniar, difamar a gente em grupos de WhatsApp. Como assim ele fez e segue fazendo desde então, porque a gente não cedeu às chantagens dele. Logo depois desse ocorrido, a gente solicitou uma reunião com todos os vereadores, com o presidente, e todo mundo começou a expor tudo aquilo que ele já tinha feito de ruim para cada um dos vereadores. Mas, por incrível que pareça, ainda nada tinha sido feito. Foi aí que a gente fez uma denúncia formal, eu e a vereadora Rayane, solicitando a abertura de um PAD, um procedimento administrativo disciplinar. Foi aí que a gente descobriu com quem que a gente realmente estava lidando. Um cara condenado por importunação sexual enquanto era servidor da prefeitura, enquanto ele dirigia a ambulância, ele abusou sexualmente de uma servidora aqui do nosso município. A gente descobriu que ele tinha vários boletins de ocorrência, tentativa de estupro, ameaça, calúnia, já assediou diversas mulheres. E esse motorista, ele começou a mandar fotos nossas em grupo de WhatsApp, localização de hotéis onde a gente se hospedava, até os locais onde a gente se alimentava, ele publicava nas redes sociais. A partir daí, até a nossa segurança ficou em risco, a gente começou a ficar com medo. Isso tudo a gente contou pro presidente da Câmara, ele estava ciente de tudo aquilo que estava acontecendo, inclusive o próprio Hinaldo falou pra gente que até ele tinha medo de andar com o motorista. Nessa época, o Hinaldo disse que abriu o PAD. A gente fez uma reunião com o jurídico, tava tudo certo para ser instaurado um PAD. Só que acontece que o tempo foi passando, ele não foi instaurando e a gente foi tendo algumas discussões políticas, coisa que é normal. A gente sempre fiscalizou a prefeitura, porque independente de base de oposição, o vereador tem que fiscalizar. E ele não gostava muito, sempre muito parceiro do prefeito. Inclusive, ele fez um decreto para aumentar um prazo, porque o Rony perdeu um prazo de enviar uma lei orçamentária. Aí ele fez um decreto dando um prazo que nem existia, atribuindo para si uma responsabilidade que era do prefeito. E em todos os momentos, ele favorecendo a prefeitura. Votou a favor de um veto da prefeitura para cair uma lei que obrigava a adesivação de veículo público. E depois que a gente começou a ter esses embates, essas divergências políticas lá em plenário, ele começou a nos perseguir, cortar os microfones direto. Quase em todas as sessões nós temos os microfones cortados. E o pior de tudo, o presidente Hinaldo virou cúmplice do motorista. Não abriu mais o PAD, que era o processo de investigação da conduta desse motorista. Um cara que começou a mandar fotos nossas no WhatsApp, ele criou um documento de 16 páginas, saiu encaminhando para várias pessoas aleatórias, começou a fazer um monte de calúnia. O presidente viu todos esses abusos, assédios, ameaças debaixo do nariz dele e não fez nada. Até hoje o motorista tá impune. Foi por isso que a gente precisou criar coragem e fazer uma denúncia no Ministério Público por abuso de poder contra o presidente, porque ele ficou cortando os nossos microfones de forma injustificada e reiteradamente, e também por omissão administrativa qualificada, ficar encobrindo as condutas desse servidor que até hoje, dia 13 de maio, nada aconteceu com ele. E depois dessa denúncia, a perseguição só aumentou. Como, por exemplo, o desrespeito ao regimento interno para poder atingir uma vereadora, a única vereadora que é a Luana, retirada da comissão sem seguir o trâmite legal do regimento interno da casa. Parou de pautar os nossos projetos lá na Câmara e anda dizendo por aí que os nossos dias lá estão contados, que vai usar do poder dele como presidente para poder caçar os nossos mandatos. Estão tentando nos intimidar com ameaça de cassação, com medo, mas se eles acham que vão nos calar por causa disso, eles escolheram as vereadoras erradas. E se um dia tentarem caçar a nossa voz, vão descobrir que não se caça a verdade e muito menos a coragem. Eles podem até ter maioria, ter alguns cargos de governo por aí, mas a gente sabe que a gente tem o povo. E nesse momento a gente precisa de vocês, a gente precisa mesmo. Compartilha esse vídeo, comenta, reposta, manda para as páginas de notícia locais, para que a gente mostre a nossa força, pressionem essas pessoas covardes que querem calar a nossa voz. Nós contamos com vocês. Estão querendo caçar... Que bizarro. Veja, galera, vocês sabem, eu tô longe de ser um feminista. Eu até tive uma participação legal hoje, tá? Você chegou a ver o corte? Vi alguns no cortes. TMC News que... Renan, o que devemos fazer sobre a violência contra a mulher? A conscientização. Eu falei, mas como conscientizar resolve? Galera, não, porque o patriarcado... Uma dica pra galera. Absolutamente todos os países mais seguros do mundo para mulheres, eles são patriarcais. Tá? Até porque não deve haver hoje no mundo uma nação que não seja oriunda de uma cultura patriarcal. Tá? Então,
tô sendo bem claro, não é sobre conscientização, é sobre penas muito duras. Dito isso, existe uma cultura muito escrota, especialmente na política, de entender que dá pra ir pra cima da mulher pra desmoralizar, pra fazer ela sair fora. Então você pega a Amanda, o tipo de ataque que a Amanda recebe é um ataque escroto, é desmoralizante. Todas as mulheres sofrem. Não tô nem só falando das do nosso lado. Mulher de esquerda sofre, mulher de direita sofre, mulher bolsonarista. É diferente. O tipo de ataque que a mulher sofre é um ataque que busca desmoralizar elas como ser humano em coisas que são muito íntimas para as mulheres. Então tem cara que faz montagem de mulher pelada. Ninguém fica fazendo, olha lá, tá o Arthur peladão aí nessa montagem. O Arthur, legal, sabe? Não, com mulher é mais escroto. As ameaças físicas são mais fortes. E esse tipo de perseguição por nada é muito forte. Então nós temos que ser um grupo que, se por um lado a gente não fica comprando o discurso feminista, do outro, quando a gente vê uma perseguição injusta, nós temos que agir com muita fúria. Nós temos que ser muito pesados. A Luana, eu não conheço outra vereadora que tá com a Luana, mas ela também precisam ser protegidas. E nós temos que ir pra cima do vereador e do presidente da Câmara. Vamos botar o vídeo do presidente da Câmara pra... Né, precisa entenderem o nível do sujeito. Pessoal, dá like na live e entrem no Valete Plus, tá? O regimento permite 2 oradores a favor e 2 contra. Não pode consulta não. Eu vou levar o artigo para o senhor. Eu recomendo a senhora, realmente, recomendo. Revise o regimento interno. A senhora está interpretando ele mal. O pedido de vista ele tem que ser sustentado numa discussão complexa que não deu tempo de fazer. O pedido de vista está no artigo 184. Né? Pesquisa aí, a população pesquisa o que é o pedido de vista. Vocês vão ver aí que é um direito do vereador, juiz, qualquer... que ele pode pedir sem ser apreciado, sem ser levado em votação, o direito dele para que a matéria seja analisada melhor para depois voltar. Então, no artigo 185, ela está se referindo a um outro assunto, ao encerramento da discussão. Para você fazer um pedido de vista, a discussão ela não pode ter sido iniciada. Se ela for iniciada, não tem mais direito de pedido de vista. Então, aqui no artigo 185 está falando, quando já estiver em discussão, só pode ser encerrada, aí sim. Após 2 oradores ter falado, né? Então a senhora está interpretando mal aí, tentando jogar alguma parte da população contra a minha pessoa, mas eu sou tranquilo, né? Eu trabalho com a verdade, trabalho mostrando os fatos, né? Então, assim, revisa melhor esse regimento, né? Procura estudar ele mais antes de falar, né? Tentar incriminar as pessoas, então eu continuo seguindo ele aqui e falo pra continuar. Não, o áudio tá ótimo, né? O áudio Como tá é que esse cara não apenas é vereador, como ele é presidente da Câmara? Vocês entendem que o problema nos municípios pequenos do Brasil é esse? Esse é o nível. Esse sujeito não tem condições, né, de fazer coisas muito simples. Se eu entregar, olha, minha tartaruga de estimação, tem como você não deixar ela fugir? Ele deixa. A tartaruga vai dar olé nele. Entendeu? Esse cara é um incapaz, não consegue falar. Alguém anotou aí, ó, não é pra deixar ela falar, cita o artigo tal e fica falando qualquer coisa. Você vê que é um sujeito muito limitado. Então, quando eu vou explicar para as pessoas os problemas brasileiros, assim, acima de tudo, o Brasil é um país administrado por incompetentes e vagabundos. Ali, eu não sei o quão vagabundo ele é, mas incompetente ele é. Então, como a existência de vereadores independentes afronta ele, é o caso da Luana, então ele precisa ir para cima. Porque o que ele tá fazendo ali é perseguição pura e simples. E nós temos que ir para cima desses caras. Isso é perseguição pura e simples. Esse cara é um vagabundo e, por favor, vamos expor ele. Cadê a galera comentando no perfil dele? Pode comentar, vou spamar ali de novo. Tem que botar o arroba dele aí pra galera comentar. Bora lá, pessoal. Aí a cidade lá tem uma vereadora decente, tem alguém que consegue fazer o trabalho de fiscalização, aí vão caçar. Por quê? Porque ela entrou com um projeto? Correto o projeto? No segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.